Bom dia. Porque já virou, então já é bom dia. É uma vigília maravilhosa. Volte-se para a Santíssima Virgem, a Mãe Rainha. Junte as suas mãos. Isso mesmo. Como ela se coloca em oração. E contemple nesse quadro a pessoa da Santíssima Virgem. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém? Como nosso irmão João Paulo colocou, eu sou Wellington, sou da paróquia São Sebastião, sou casado há 9 anos, lá na paróquia São Sebastião eu participo da pastoral familiar e coordenamos lá a equipe de pré-matrimônio. Nosso pároco é o Padre Ailton, e dentro dessa paróquia eu exerço o ministério de pregação. E dentro desse ministério, nós, como em ordem de batalha, como um exército do Senhor, eu vou pedir para que você se levante e estenda a sua mão direita. E você vai repetir essa oração comigo. Cristo comigo. Cristo à minha frente. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo quando me deito. Cristo quando me sento. Cristo quando me levanto. Cristo em cada um que pensa em mim. Cristo na boca de todos que falam de mim. Cristo em todo olho que me vê. Cristo em todo ouvido que me ouve. Que a força de Deus nos governe. Que o poder de Deus nos preserve. Que a sabedoria de Deus nos instrua. Que a mão de Deus nos proteja. Que o caminho de Deus nos guie. Que o escudo de Deus nos defenda. Amém. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo o inimigo da salvação. Pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Podem sentar. Minha equipe de intercessão particular, minha esposa Tatiana, minha filha Maria Clara e meu filho Lucas ficaram em casa. Não sei se eles estão seguindo a risca vigiar e orar, ou eles já estão dormindo neste momento. É bem capaz que as crianças já estejam dormindo. Mas nós estamos aqui para cumprir a palavra do Senhor. Você que trouxe a palavra de Deus, que é Deus, pegue no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 8. Como é interessante esta oração que nós vivemos, a oração de São Patrício, como ela se mostra uma oração de cura interior. E eu só percebi isso no dia de hoje, enquanto eu estava orando, pedindo para o Senhor, pedindo ao Espírito Santo para que Ele me mostrasse a direção, como iniciar a pregação. E aí, acho que eu estou falando muito alto. E aí, o Senhor colocou em meus pensamentos, no meu coração, o Espírito Santo falou: a oração de São Patrício é uma oração de cura interior. Por quê? Porque Deus se faz presente conosco, do nosso lado, em todos os momentos, vivendo cada situação com nós.
E enquanto o Senhor vai vivendo a situação conosco, uma situação de dor, ela acaba se tornando uma situação de graça, uma situação de dar glórias a Deus. Amém? Pegaram aí o Evangelho de São João? Capítulo 8, eu vou ler para vocês. Começa assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo ia ao seu encontro. Então, Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante, cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. É interessante esse Evangelho de São João, porque aqui nos relata como funciona uma cura interior, ou melhor, o que é uma cura interior, como se viver uma cura interior, ou melhor ainda, é o próprio Jesus nos ensinando e realizando uma cura interior. Só que, enquanto eu preparava essa pregação, eu pensava nas doenças, porque se nós precisamos de cura, é porque nós estamos doentes. E eu vinha meditando e eu vinha anotando algumas coisas sobre doenças no espírito, que são causadas pelo próprio pecado. O nosso pecado, ele causa essas doenças espirituais. Só que existe também a questão das doenças e dos problemas emocionais, afetivos, psicológicos, aquela insônia, aquela ansiedade, que são causados por traumas. E também marquei as doenças físicas. E Jesus, ele quer curar o ser humano como um todo, num tríplice sentido: Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor quer nos curar como um todo. Por mais que seja em graus, o Senhor quer nos curar por completo. E quando nós estaremos totalmente curados? Quando nós estivermos já junto com Ele. Amém? Então, eu quero detalhar essa palavra com você. Primeiramente, feche os seus olhos. Silencia ao máximo possível o seu coração, os seus pensamentos. Já fizemos um exercício aqui de se colocar diante do Senhor, de se colocar diante da Santíssima Virgem. E eu quero também fazer um exercício de consagrar essa pregação não só ao Sagrado Coração de Jesus, não só ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem, mas também ao amantíssimo coração do glorioso São José.
Vou pedir agora que você olhe aqui para frente, olhe para mim. Olhe bem para mim. Agora solta um sorriso. Ah, gostei dessa. Você não vai dormir durante a pregação. Porque quando nós vivemos uma vigília, de fato, vem o cansaço. É como quando nós vamos rezar o Santo Terço. Cansaço, vizinho reclamando, não é mesmo? Está muito alto isso, está muito alto aquilo. Aí vem aquele peso, telefone que toca. Tudo isso acontece quando você vai rezar o terço. A mesma coisa é quando você faz um propósito de uma vigília. Acontece de tudo para que você não viva de acordo com como o Senhor quer essa vigília. Então presta atenção na palavra de Deus, enquanto eu detalho para você. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E é interessante quando fala o Monte das Oliveiras, ou o Horto das Oliveiras, ou o Jardim das Oliveiras. Porque a gente vê no Evangelho de São Lucas também que foi onde Jesus passou o quê? A sua agonia. Quando Jesus entrou em agonia, ele estava onde? No Horto das Oliveiras. Ou seja, Jesus ele tinha essa prática de ir até lá orar. Jesus já vivia essa experiência com os seus. Ao amanhecer, ele voltou ao templo. Ao amanhecer, e isso ficou no meu coração. Ele foi ao Jardim das Oliveiras, aonde no mesmo jardim, Adão e Eva abandonaram o Senhor. Não foi num jardim? Então, aquele que foi Adão, que traiu a Deus, o novo Adão, que faria a vontade de Deus, quis começar também no jardim. Aqui já se compreende uma cura. Aqui já se compreende a cura dos corações feridos. Ou seja, todos aqueles que são filhos de Adão, ou seja, nós, nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram grandemente e nos deixaram a herança do pecado. E aqui no jardim começa o nosso trajeto de cura. Ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Eu quero que você tome essa pregação como uma leitura orante da palavra. Jesus ele se sentou para ensinar aquele povo. Isso mostra para mim uma realidade de intimidade. Quando você chega na casa de um amigo seu, vocês vão tratar de assuntos, você chega ali, você senta, você conversa com ele, você conversa de forma descontraída, não é mesmo? É uma visita que você está fazendo. E naquele momento, Jesus fez isso com aqueles que seguiam Ele. Talvez fosse um grupo muito grande, talvez fosse um grupo muito pouco, mas era um grupo de pessoas que tinham intimidade com Jesus. E olha que interessante, só que enquanto Jesus ensinava, chegaram aqueles que eram os arrogantes, os doutores da lei, os fariseus, os soberbos, aqueles que tudo sabiam, que empurravam o peso nas costas de todo mundo, mas não na deles, porque de fato eles não tinham pecado, eles não necessitavam de uma cura interior, eles não necessitavam do Messias. Por quê? Porque eles eram doutores da lei. Amém? Então chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. E o que chama a atenção nessa questão do adultério é porque geralmente a gente olha para o adultério e pensa num casal, não é mesmo? Adulterou, aquela mulher adulterou, aquele homem adulterou, estão vivendo em adultério. Sempre pensa num casal. Só que o adultério, ele vai muito além, porque se trata de uma traição, não é isso? Bom, eu que sou casado, então eu só posso trair a minha esposa? Não. Só pelo fato de trair a minha esposa, eu traí os meus filhos. Só o fato de eu ter traído a minha esposa, eu traí a Deus. E antes mesmo de eu trair ela, eu traí primeiramente a Deus. Porque o compromisso do sacramento do matrimônio vai primeiramente com Deus. Eu amo primeiro a Deus, eu tenho a Deus primeiramente acima de todas as coisas na minha vida. Por isso eu tenho amor pela minha esposa. Por isso eu tenho amor pelos meus filhos. Então logo, se eu trair a Deus, eu traio a minha esposa, eu traio os meus filhos. Mas trazendo para a nossa realidade, vou fazer uma pergunta. Quem aqui já foi traído?
burburinhos, né? Todo mundo. Realmente nós sofremos traição. Nós mesmos nos traímos. Nós mesmos, quando nós abandonamos a Deus, nós estamos nos traindo também. Porque Deus nos quis para a vida, nos quis para participar da vida dele. E quando nós abandonamos o Senhor, nós automaticamente nos traímos, porque nós escolhemos o quê? A morte. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas mesmo assim nós queremos ficar rodeando o buraco, e logo em algum momento nós vamos cair. Porque o demônio, enquanto você está com o Senhor, ele não pode fazer nada com você. É como aquele cachorro amarrado. Só que se você chegar perto, se você der a mão ali, ele vai te morder, ele vai te ferir. Então por que rodear o buraco? Por que se trair, não é mesmo? Então quando você pensar nessa passagem aqui da mulher adúltera, ela vai muito além do que somente um casal. Porque você pode ter traído na sua vida por um irmão seu, e acontece muito, por um tio seu. Agora pensa naquele que foi confiado na infância a talvez um cuidador, uma cuidadora, e ao invés de ela ter os cuidados ali necessários, ela foi agredida, ela foi violentada, ela foi ferida. Ora, não foi traído aí a confiança também? Quando você está no emprego, um colega de serviço seu, um amigo do seu trabalho, uma rasteira que você tomou, ora aí também não é uma traição? É uma traição. Então não vamos deixar a palavra de Deus, que é Deus, distante de nós, mas pelo contrário, traz para a sua realidade, traz para o seu dia a dia, medita dentro do seu dia a dia. Quanto mais intimidade você tiver com a palavra de Deus, quanto mais intimidade você tiver, lendo a palavra de Deus, escutando o que a palavra de Deus diz para você, você vai perceber essa palavra agindo na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela se renova em cima dela mesma. Ela sempre é uma boa notícia. Amém? Para não perder o fio da meada, eles chegaram trazendo essa mulher que tinha cometido adultério. E eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante, cometendo adultério. A lei de Moisés, eles ousam usar uma autoridade. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. Sabe por que eu falei que eles usam a autoridade? Porque hoje, no mundo de hoje, é usado autoridades, até mesmo a palavra de Deus, para convencer você de algo que de fato não é de Deus. Parece ser um pouco confuso, mas eles não sabiam aqui de que Jesus era o Messias. Ora, se for colocar numa ordem, quem é maior, Moisés ou Jesus? Responde para mim. Jesus, porque Jesus é Deus e Moisés é um mero profeta. Jesus é Deus, não menosprezando Moisés, pelo contrário, ele tem o seu valor no plano da salvação. Ele tem o seu valor. Só que percebe-se aqui que é como quando Satanás tenta Jesus no deserto, não é mesmo? Usa-se a própria palavra de Deus. E Nossa Senhora, nas interlocuções que ela dá ao padre Stephanie Gobi, ela fala sobre isso. Não vos deixe enganar, porque hoje em dia se usa a própria palavra de Deus para como se diz, distorcer o erro e colocar ele como uma verdade no seu coração. Então tenha muito cuidado com isso. Por isso ela diz: fixe os seus olhos somente em mim e no meu Filho Jesus, para que você, caminhando em meio às trevas, você não se contamine com elas. Eles colocam dessa forma, e eu quero que você perceba a situação dessa mulher adúltera. Pensa comigo, qual é a situação dessa mulher? Olha só, vamos lá, vamos para a situação dela. Primeiro, ela estava em pecado mortal. O adultério é um pecado mortal, amém? A traição em si é um pecado gravíssimo, porque foi pela traição que Judas entregou o Senhor. Não foi assim, dessa forma? Então é um pecado gravíssimo. Ela estava em pecado mortal.
que sugere a traição no caso. Só que ela também, naquele momento, ela estava sendo injustiçada. Por que ela estava sendo injustiçada? Porque pegaram a mulher e falaram assim: olha, essa mulher ela foi pega em adultério, e Moisés manda isso, aquilo e tal, e ela tem que ser apedrejada. Mas ela cometeu o adultério sozinha? Então cadê o homem? Se ela foi pega em flagrante, cadê o bendito cujo dito? Por que só arrastaram aquela mulher? Então ela já estava sendo injustiçada ali também. Imagine quantos escárnios ela não sofreu, injúrias, pontapés ela deve ter sofrido ali, palavrões, maldições lançadas contra aquela mulher. Imagine como ficou o psicológico daquela mulher. Totalmente destruído, abalado. E é justamente dessa forma que Satanás ele faz. Ele não quer fazer, ele faz. Quando ele pega uma alma, ele faz dessa forma. Ele quer destruir totalmente, principalmente nós que temos um anseio por Deus. Porque aqueles que já estão na mão dele, para ele tanto faz, já é dele, ele não vai se preocupar. Mas nós que estamos buscando ao Senhor, ele vai querer destruir. Ele vai querer fazer com que o seu emocional, o seu psicológico, o seu físico fique totalmente destruído, apodrecido. Essa é a palavra. Então essa era a situação dessa mulher. E ainda tinha a ameaça de morte, porque ela não ia ser apedrejada e apedrejou ali, uma pedrinha ali. Não, ela ia ser apedrejada. Conhecem Estevão? Santo Estevão? Foi apedrejado até a morte. Foi mártire. Foi mártire. O primeiro mártir que relata a palavra de Deus foi Santo Estevão. E essa mulher, ela seria apedrejada também. Imagine o abalo dela. Porque Estevão, ele foi apedrejado, mas Estevão estava onde? Estava na graça. Estevão estava na graça. Tanto que naquele momento ele viu o céu se abrir, ele contemplou o Senhor. Ele falou: pode mandar a pedra que for, taca a rocha, porque eu quero é o meu Senhor. Mas essa mulher, ela estava em situação de pecado mortal. Será que naquele momento ela estava contemplando o céu? Ou ela já estava contemplando um juízo do inferno? Porque o inferno é uma realidade. A palavra de Deus coloca claramente: o inferno é uma realidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Cuidado com a sua alma. Muito cuidado, porque a igreja, a santa igreja, nas suas verdades particulares, na própria palavra de Deus, muito é colocado. O Senhor muito zela pela tua alma. Você é muito querido para Deus, muito querido para Deus mesmo. Ainda mais nos dias de hoje, vou colocar dessa forma, no ano de 2016, quantas pessoas querem viver uma vigília? Quantas pessoas querem perder uma noite de sono para estar dentro da igreja, orando, ouvindo um irmão pregar, outro irmão pregar? Não querem. Não querem. Numa balada, num pancadão, numa bebedeira, numa festa, se fica a noite inteira, se dança a noite inteira, se faz tudo a noite inteira. Mas dentro da igreja, numa vigília, não. Principalmente jovens. Os idosos logo dormem, os jovens logo vão para a balada. Só que nós não, nós somos diferentes. Nós somos uma geração diferente. Nós somos uma geração de Cristo. Nós somos uma geração consagrada à Santíssima Virgem. Então, voltando para essa mulher que estava sendo ameaçada, contemplando essa situação dela, só para não dispersar muito, continuando na palavra, diz: eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então, Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. E o Espírito Santo tocava muito forte no meu coração, sabe em qual passagem? Na passagem onde Jesus coloca: o zelo pela casa de meu Pai me consome. Porque naquele momento lá, quando estavam fazendo do templo, da casa de Deus, toda aquela bagunça, quando estavam querendo tirar a cruz de dentro da igreja, trazer para a nossa realidade, quando estavam querendo tirar a imagem de Nossa Senhora da igreja, quando queriam tirar o altar do glorioso São José da igreja, quando queriam deixar a nossa igreja vazia, queriam deixar a nossa igreja sem os seus sacramentais, trazendo para a nossa realidade, que fique claro isso. Quando queriam tirar tudo isso, Jesus, num ato totalmente consciente, ele pegou alguns fios,
sentou e foi tecendo esses fios. E foi olhando toda aquela bagunça no templo. Então ele fez um chicote e expulsou todos aqueles que estavam perturbando o templo, a casa de Deus. O zelo pela casa de meu pai me consome. E quando eu via essa passagem da mulher adúltera, nesse trecho onde Jesus se inclina e começa a escrever no chão, eu via a mesma coisa. Jesus totalmente consciente da situação daquela mulher. Como está essa mulher abalada? Como está o coração dessa mulher? Só que ele via também os acusadores ali naquele momento. E também tinham aqueles que estavam escutando os ensinamentos dele. Então, totalmente consciente, Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou, ele que estava ali escrevendo no chão se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Sabe o que diz lá em Lucas, no capítulo 11? Lucas, no capítulo 11, no versículo 8, o Senhor, ele fala assim: eu declaro a você, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai se levantar, ao menos por causa da amolação, e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Essa passagem é a parábola do amigo que fica importunando. Conhecem essa passagem? Eu vou relatar para vocês rapidinho. Lucas 11, no versículo 8. Para quem não conhece, então eu vou pegar. Diz assim: se alguém de vocês tiver um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele, será que lá dentro o outro responderia: não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos, não posso me levantar para lhe dar pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se, ao menos por causa da amolação, e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Essa é a parábola do amigo, aquele que fica importunando, não é mesmo? Por que eu vi isso? Porque naquele momento os doutores da lei e os fariseus, eles ficavam insistentemente falando com o Senhor, fazendo a mesma pergunta, acusando, apontando. Não foi assim que disse a palavra? Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta, insistindo. Nossa, não é uma encheção de saco quando você está lendo alguma coisa, ou como Jesus, você está escrevendo ali e está alguém em cima de você, e falando, e falando, e falando, e falando. Não enche o saco isso? Enche o saco. E aí você vai e acaba atendendo a pessoa por causa da insistência dela. E com Jesus não foi diferente. Eu imagino Jesus ali escrevendo, analisando toda a situação, meditando, refletindo, e ali os fariseus, os doutores insistindo. Só que aí Jesus: você está me importunando? Então eu vou dar tudo aquilo que você necessita. E o que será que os doutores da lei e os fariseus necessitavam naquele momento? O que será que eles necessitavam? Então, inclinando-se de novo, Jesus entregou justamente o que eles necessitavam com essas palavras: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Jesus entregou neles o que eles necessitavam. Por quê? Porque eles necessitavam de uma reflexão, eles necessitavam reconhecer o interior deles. E olha só o que aconteceu quando veio de impacto com eles essa palavra de Jesus. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um
a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. Entendeu como a palavra do Senhor ela é impactante? Aqueles que eram os acusadores, eles acabaram se tornando acusados pelos seus próprios pecados interiores, pelos seus próprios medos, pelos próprios demônios interiores de traumas que eles viveram no passado. E o interessante é que um a um foi saindo, mas começou dos mais velhos para os mais novos. Por quê? Porque a cura interior, uma cura de emoções, uma cura de geração, que talvez vai ser falado aqui, é bem provável, é bem possível que vai ser falado aqui, é bem possível, já estou dando a dica, que vai ser falado aqui. Imagine, a senhora, digamos aí que a senhora tenha 50 anos, digamos, um exemplo. Digamos que ele aqui tenha 14 anos. Quem tem mais experiência de vida? Quem tem mais história de vida? É ela de 50 ou ele de 14? É ela de 50. Quantas coisas mais ela passou do que ele? Então, Jesus está retratando aqui uma cura interior. Mas não somente na mulher adúltera, mas também em todos aqueles que estavam ao redor. E olha o que aconteceu. A senhora começou a refletir e falou: eu estou acusando ele, mas eu tenho pecado. Eu tenho essa ferida emocional, eu tenho essa ferida que aconteceu na minha infância e que foi em grau, até chegar na idade de hoje. E aí ela foi se retirando. E aí a partir dela, também os mais jovens foram refletindo e foram se retirando, a ponto de Jesus ficar sozinho. Mais um mistério nessa passagem. Ora, a mulher continuava ali no meio. Fala que Jesus estava sozinho, Jesus ficou sozinho, mas a mulher estava ainda ali no meio. Como Jesus ficou sozinho? Porque muitas vezes, quando nós estamos numa situação de pecado, presta atenção na sua história de vida mesmo. Vou colocar você para não falar da pessoa que está do seu lado. Quando está numa situação de pecado e quer permanecer na situação de pecado, sabe o que acontece? A pessoa se afasta. Dificilmente você vai encontrar alguém que quer viver na situação de pecado, continuar andando com você, que quer viver uma situação de santidade. A pessoa, quando ela quer viver no pecado, ela se afasta daqueles que vivem a santidade. Ela começa a andar com pessoas mais ou menos. Ela começa a andar com pessoas que querem viver o que ela está vivendo. Então ela vai procurar o grupinho dela. Agora, quando a pessoa tem um desejo de santidade no coração, essa pessoa procura as pessoas que vivem em santidade. Digo isso por experiência minha, pessoal, quando caminhava com os irmãos e quando era muito atacado pelo demônio por conta de vícios, por conta de pecados, a vontade que eu tinha era de me afastar deles. Era uma vontade terrível de me afastar deles. Já até comentei com o João Paulo uma vez já sobre isso, há muito tempo atrás. Só que eu sabia que o meu desejo era com a Santíssima Virgem, de santidade. Então logo eu me aproximava mais ainda daqueles que estavam vivendo a santidade, que eu via. Esse irmão que está rezando o rosário, que está jejuando, então é perto dele que eu vou ficar. É esse irmão que está vivendo a missa diária, então é perto dele que eu vou ficar. É esse irmão que está fazendo a leitura da palavra todo dia, amém, eu vou ficar com ele. Eu vou aprender com ele. E assim aconteceu com essa mulher. Olha só, os outros reconheceram ali os seus pecados e saíram e se afastaram. Só que essa mulher, ela reconheceu a situação dela e permaneceu ali, prostrada. Eu imagino essa mulher realmente prostrada, envergonhada, então de cabeça baixa. E sabe quando acontece isso? Acontece também quando a gente vai diante de Jesus sacramentado. Muitas vezes quando você chega lá diante do Senhor, perceba isso. Até mesmo quando está se ministrando aqui no grupo de oração, Jesus está no ostensório, ou quando o sacerdote está ali consagrando o corpo de Cristo e eleva, muitas pessoas abaixam a cabeça. E muitas delas é por vergonha do Senhor. Porque o Senhor, Ele é luz, e quando nós nos aproximamos da luz, nós vemos as nossas misérias. Nós enxergamos as nossas misérias.
Então nós ficamos envergonhados. Não foi assim também com Adão e Eva? Quando traíram o Senhor, logo o quê? Ficaram envergonhados e se esconderam do Senhor. Então essa mulher também ficou envergonhada, mas o coração dela era desejoso de Deus naquele momento. Então ela mesmo envergonhada, ela ficou ali. E agora vem a beleza do Senhor. Olha que beleza, olha que maravilha, Jesus se colocando em postura. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou. Jesus se levantou, colocou numa posição de postura. Ou seja, então Jesus chegou nessa mulher e olhou nos olhos dela. Eu imagino ela ali prostrada, e Jesus estava aqui inclinado. Ele se levanta e vai até essa mulher. E vai até essa mulher. E essa mulher, ela começa a viver toda aquela experiência dela que nós colocamos aqui. Experiência de opressão. Experiência de opressão. Opressão demoníaca também. De acusações, de maldições. Essa mulher estava totalmente pesada, totalmente carregada. O fardo dela era pesado demais. Porque ela estava condenada ao inferno. Pecado mortal é condenação ao inferno. É condenação ao inferno, não é brincadeira isso. Então imagine a situação, o estado dessa mulher. Mas ela começa a viver aquela situação agora com Jesus. E Jesus, olhando nos olhos dela, ele faz aquelas belas perguntas. Mulher, onde estão os outros? Primeira pergunta. A segunda, ninguém condenou você? Mulher, onde estão os outros? Onde estão os outros? Onde estão as outras acusações? Onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles seus opressores? É a pergunta que Jesus faz para ela. E ainda na intimidade Jesus diz: ninguém condenou você? Ela respondeu. E aqui eu já imagino ela olhando para o Senhor, já com o seu rosto em lágrimas. Ninguém, Senhor. É cada mistério que tem a palavra de Deus. Ninguém, Senhor. Ora, um judeu, ele só tem por Senhor a Deus. Pode pegar no Antigo Testamento. Você só vai ver a palavra Senhor quando se direcionada a Deus. E essa mulher aqui, ela está reconhecendo Jesus como quem? Como Filho de Deus, como Deus que é, consubstancial ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Ninguém me condenou, Senhor. Ninguém me condenou, porque ninguém pode me condenar. Ninguém pode me condenar porque eu estou vivendo essa experiência de cura com o Senhor. É uma experiência pessoal, totalmente entregue, de amor. Que beleza isso, olha que maravilha. Então Jesus ainda diz: eu também não a condeno. Olha que palavra forte. Eu também não a condeno. Agora eu pergunto para você: qual é a situação dessa mulher nesse momento? É situação de céu. É situação do céu. Situações da sua vida, você diz assim: a minha casa está um inferno, o meu trabalho é um inferno, esse vizinho é um inferno. Quantas vezes nós não falamos ou ouvimos pessoas falando isso? Muitas e muitas e muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes nós escutamos isso. Só que nesse momento, essa mulher está vivendo uma situação do céu. Bate assim no seu peito, fala o seu nome. Eu, Wellington, vou viver a situação do céu, a realidade do céu. A minha casa, o meu trabalho, a minha afetividade, a minha sexualidade vai ser o céu. Eu serei, eu sou a bênção que a minha casa precisa. Amém? Só que Jesus não para por aí. Jesus já entregou o céu para ela naquele momento.
Naquele momento ela está vivendo o céu. Eu não te condeno. Ela já está vivendo o céu. Só que ainda Jesus faz uma orientação para ela. E eu gosto de falar sobre isso, né? A questão da imagem e da semelhança de Deus. Com Deus, melhor dizendo. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem nós temos. A semelhança nós perdemos para com o pecado. Então, para se viver a imagem e a semelhança com Deus, nós temos que ter uma vida de santidade, não é isso? Então é a orientação que Jesus faz para essa mulher. Ele diz: pode ir e não peque mais. Pode ir, eu não te condeno, mas não peque mais. Chega de pecado. Chega da situação do pecado. Aqui Jesus ele realizou totalmente uma cura interior. Jesus fez com que aquela mulher vivesse a experiência dolorosa que tinha na vida, mas agora a experiência que ela viveu foi com Deus, foi com Cristo. Então se transformou. Você percebeu como o passo na palavra de Deus foi mostrando essa mulher sendo realizada, sendo transformada? Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Assim também é a minha vida. Eu que conheci a pornografia, a prostituição muito cedo na minha vida, o ato sexual entrou na minha vida e eu nem me lembro se eu tinha 6 ou 7 anos, mas eu já vivia a questão do ato sexual, infelizmente, e demorou muito tempo. E participando de um retiro com os irmãos, eu vi a situação de tantos e tantos homens, porque era um retiro para homens que viveram uma situação semelhante à minha, que viveram situações de abuso, que foram ali confiados a alguém que abusou deles, e ali ficou aquele trauma e que foi tendo consequências na vida. E na minha vida teve também. A minha sexualidade foi totalmente desregrada. Então eu comecei a viver muito cedo, 6 ou 7 anos, a questão da relação sexual. Nossa, mas tão cedo assim? Satanás ele faz assim. Satanás, quando ele quer pegar você, irmão, quando ele quer pegar um profeta, uma profetisa do Senhor, ele pega quando pequeno. Sabe para quê? Para que você não dê trabalho para ele depois. Para que você não dê trabalho para ele depois. Então ele quer destruir a sua vida logo cedo. Então, eu lembro também de uma experiência, também ainda com 6, 7, 8 anos talvez, de colocar um cigarro na boca. E logo devo ter tomado um tapa muito bem servido na boca pela Santíssima Virgem, porque foi uma situação tão grave na história da minha vida, e eu acho que me levaria tão retamente para o inferno, mas tão certeiramente, porque eu tinha ali 8 anos. Lembro que uma pessoa da minha família fumava cigarro, e aí um monte de criança, e aí um arranjou um cigarro, e aí todo mundo foi fumando aquele cigarro. Só que para mim é tão marcante essa questão do vício, que eu fiz isso uma vez. Na segunda vez, sabe o que eu estava fazendo? Com vontade de fumar, eu enrolava uma folha de papel normal, acendia a folha do papel e chupava aquela fumaça. É gravíssimo isso. Imagine o meu estado em questão de vício, como não é. Só que Satanás não conseguiu me jogar nesse vício, não conseguiu me prender nesse vício, porque eu fiz isso uma vez só. E eu comecei a refletir essa situação. Imagine até onde eu iria. Só que Satanás me prendeu no vício da sexualidade, e eu comecei a viver a masturbação. Primeiramente eu vivia a vida de sexualidade desregrada. Aí foi chegando a adolescência, e eu fui vivendo a masturbação. Eu fui totalmente preso na masturbação. Sabe o que havia dentro de mim? Um ódio. Dentro de mim havia um monstro feroz. Havia algo feroz dentro de mim. Eu lembro de uma situação que eu estava na minha casa, e quantos traumas eu não causei por aí também. E quantos traumas em tantas pessoas. Traumas pequenos e traumas grandes também. A minha irmã, é até engraçado, até hoje ela morre de medo de barata. E essa experiência de pregar sobre a cura interior, eu me lembrei por que ela morre de medo de barata. Porque uma vez minha irmã falou assim: olha, a mais velha falou, pega e joga na outra. Eu não vou citar os nomes, tá? Pega e joga na outra. E eu, mais do que rápido, eu peguei uma barata e joguei nela.
Nunca mais a minha irmã foi a mesma. Ela morre de medo até hoje. É um medo de pavor, é um medo de chorar, é um medo de, se puder, grudar no teto. É um trauma que ela tem. É um trauma que ela tem. E eu fui instrumento para causar esse trauma nela. E também em outras meninas também, na questão da sexualidade, em mim mesmo por causa da masturbação. Eu era totalmente travado, e aquele ódio dentro de mim me consumindo e me afastando cada vez mais da minha mãe. Não tinha um carinho, não conseguia ter um carinho, um afeto por ela, somente era ódio que eu sentia. Eu acordava dias que, como dizia uma das minhas irmãs, eu tinha um olhar de feiticeiro. Você tem um olho de feiticeiro, era como ela me xingava. Amanhecia com os olhos vermelhos, cheio de raiva, cheio de ódio, causando confusão dentro da minha casa. Às vezes eu sentia um ódio tão grande que eu dava uns gritos em casa que pareciam uns uivos. Realmente era o demônio se manifestando ali através da minha pessoa. Eu lembro de uma vez também, ainda essa pregação é demais para mim, é demais para a minha vida, porque eu fui lembrando de coisas e fui colocando no coração do Senhor. Eu lembro de uma vez que eu era pequeno, ainda não sou grande, eu era magrelo, não mudou nada disso, continuo sendo magrelo, mas existia uma força que não era minha. Eu lembro de uma vez que eu dei um soco na cabeça da minha irmã, que eu não sei como ela não ficou louca. Eu lembro de outra vez que eu esmurrei tanta porta porque eu não podia bater nos meus irmãos e eu não sei como não quebrou as minhas mãos. Eu não sou forte, é pele e osso. Mas o demônio agia na minha vida. O demônio, ele estava me levantando para destruir a minha casa. A ponto do meu irmão mais novo falar assim para mim: olha, se você não tivesse conhecido Jesus, eu tenho certeza que hoje você já estaria morto. Porque você era folgado, você era encrenqueiro, você era briguento. Você não tinha respeito pelas pessoas. Apesar de ser totalmente travado. Participava da Santa Missa, ia para a Santa Missa. Ia, obrigado, mas ia. Às vezes ia até metade do caminho. Mas o Senhor Jesus, Ele queria fazer uma cura na minha vida. O Senhor Jesus queria que eu pregasse o Evangelho dEle. E Ele começou por meio da Santíssima Virgem. Ele começou por Nossa Senhora. Apesar de tudo isso que eu vivia, eu sentia um calor perto de mim. Em algumas vezes que eu me colocava a rezar, minha mãe tinha um livrinho pequeno de oração, e eu sentia que aquele calor era uma presença feminina. Não sabia o que, não sabia como, não sabia quem, mas eu sentia uma presença feminina. Aprendi a rezar o terço, mas logo me afastei também. Mas naquela apresentação do Santo Terço foi a minha salvação. Quando eu chegar no dia do juízo, eu tenho certeza que um terço que eu rezei quando eu estava nessa situação foi onde me tirou, foi onde começou a questão da minha cura interior. No ano de 1999, eu fiz a Crisma. No ano de 2000 eu conheci um grupo de oração na catedral. Conheci o que era pregação, conheci o que era Jesus Eucarístico, conheci o que era a ministração do Santo Terço da forma como é. Mas ainda estava preso no pecado da masturbação, na sexualidade desregrada. Não podia ver uma mulher. Uma mulher para mim era um pedaço de carne. E depois o Senhor foi mudando tudo isso no meu coração. O Senhor foi confirmando o sacramento do matrimônio. O Senhor foi confirmando casais para que eu acompanhasse, mesmo eu ainda não estando namorando. O Senhor foi apresentando cada vez mais mulheres, meninas para mim, onde foram me trazendo santidade. Eu já conseguia olhar para elas, como de Santo Antão, olha nos olhos delas, veja a pureza delas. O meu padrinho de oração me ensinou que a Santíssima Virgem é o modelo de mulher para mim, e foi tendo esse processo de cura. Eu lembro de uma pregação sobre a nova era que eu escutei, aonde era uma noite fria e eu me tirei a roupa todinha. Eu estava com uma regata por baixo, tirei a roupa todinha ali, fiquei só com aquela regatinha, estava de bicicleta, um frio que doía a pele. Mas eu falei: não, eu renuncio, eu não quero nada disso para a minha vida. Por que eu tirei isso? Porque eu estava com objetos de nova era no meu corpo, de amuleto, de camiseta, de símbolo, de frases. Tirei tudo isso, me despi de tudo isso,
porque eu queria uma cura completa, eu queria ser totalmente completo, eu queria viver a experiência de uma cura interior, e passo a passo o Senhor foi tirando todo aquele ódio do meu coração. Eu que era o pior dos filhos na minha casa, lá na casa dos meus pais, era o pior dos filhos, era o pior, era o terror dos filhos. Eu imagino o pensamento do meu pai a meu respeito. Deveria ser, esse daí vai ser um bandido, um assassino, um traficante, um estrupador, sei lá o que esse menino vai ser. Imagine a dor do coração do meu pai e da minha mãe também. Só que quando eu conheci esse Senhor Jesus e Ele foi fazendo comigo justamente o que Ele fez com essa mulher adúltera aqui, as escamas foram caindo. Aquele durão, aquele cheio de ódio, aquele com olhar sanguinário, foi mudando, foi começando a dar testemunho dentro de casa, foi parando de responder à mãe, foi parando de brigar com os irmãos, começou a participar de vigília, começou a rezar o Santo Terço. Na situação onde eu caí, não digo que não caí, eu tropecei, eu caí, eu fui na lama de novo, novamente, eu quis comer a lavagem do porco. E estava escravizado de novo pelo pecado da sexualidade. Eu me lembro que Nossa Senhora, em uma visualização que eu tive, ela fez isso aqui, ó. E eu estava lá numa poça de lama, e Nossa Senhora fez assim. Eu peguei na ponta do rosário e Nossa Senhora puxou e me tirou da lama. E ela falou: você vai pregar o meu rosário. Eu lembro que essa experiência foi com Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Um ano depois, eu estava me consagrando a Nossa Senhora, cadeia da escravidão à Santíssima Virgem e ao próprio Cristo, no título de Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores. Por quê? Porque ela me chamou por meio do Santo Rosário a dar o testemunho, a reconciliar os irmãos com ela e com o Senhor Jesus. Me levantou no ministério de pregação, os irmãos me ajudaram, João Paulo me ajudou, outros irmãos do grupo de oração me ajudou, e eu queria pregar, e eles vai pregar a palavra de Deus, ia nas casas, pregava a palavra de Deus com meu padrinho de oração, Santo Terço. Vale a pena. Digo para vocês, se você ainda não teve uma experiência de cura interior, a noite é essa, o chamado é esse. Não tem outro caminho para aquele que quer ser do Senhor. E o Senhor tem muito a fazer. Sua cura já está 100%, você já está lá na glória, na graça do Senhor? Ainda não, porque tem situações que vai acontecendo que você não lhe deu ainda. Profissional, financeira, você que casou, sua vocação é religiosa, é do sacramento do matrimônio, é um leigo consagrado. Há diversas situações que vai acontecendo, onde Satanás também vai te tentando, só que o Senhor vai permitindo essa tentação para quê? Para que a cura seja completa. E quando você se sente sozinho, quando você se sente que tudo está acontecendo, o Senhor não está me escutando, eu estou nessa batalha sozinho, eu vou desistir, eu não aguento mais, Jesus diz: sabe por que você está vivendo tudo isso? Porque eu gosto de te ver lutando por mim. É a melhor recompensa que você poderia ter. Jesus gosta de nos ver lutando por Ele. Ele ama isso, Ele ama isso. Hoje eu estou num emprego onde ao meu redor é um covil de leões. É um covil de leões, despedaçando, traição, destruição de famílias. Eu me perguntava por que eu estava ali. E eu fui descobrindo passo a passo por que eu estou ali. Passo a passo. É isso mesmo. Passo a passo. Passo firme, pegadas fortes, deixando marcas para que outros possam me seguir também. E você é chamado a isso. Você é chamado a ter uma cura. Você é chamado a levar a cura. Você é chamado a ser essa cura. Amém? Para que você tome posse disso, eu peço que você fique em pé. Levante, tome postura de soldado. Tome postura daquele que de fato quer receber essa cura do Senhor, quer receber essa cura por meio da Santíssima Virgem, quer fazer a diferença na igreja do Senhor. A igreja, dentro da igreja, precisa de homens e mulheres dispostos a ser cura na vida do outro. Na afetividade, esposa, você tem que ser cura na vida do seu esposo. E vice-versa, o esposo tem que ser cura na vida da esposa. O filho tem que ser cura na vida dos pais, na vida dos irmãos. Profissional, você precisa ser cura na vida dos seus colegas de trabalho.
É necessário experimentar para poder dar desta cura também. Então você foi chamado nesta vigília hoje para viver esta cura. Isto é uma cura interior. Feche os seus olhos. Começa a sua oração, começa a conversar com Deus. Não se importa com quem está do seu lado. Não se importa. Vou falar uma palavra dura. Não vale a pena se importar com quem está do seu lado. O necessário agora é você e o Senhor. Ora, foram todos embora. Todos foram embora. Todos. Jesus ficou sozinho. Mas você está aí no meio. Você está aí no meio. Então deguste do momento. Faça a experiência profunda. É uma entrega total. Não desperdice essa noite, pelo contrário, faça a experiência da igreja. Você tirou a noite para o Senhor, você tirou a noite para a oração, você tirou a noite para a sua cura, você tirou a noite para ser entregue a Deus. Então converse com Ele, esteja diante dEle, e se você não tem forças para isso, Nossa Senhora estende um rosário para você também. Ela também quer te envolver com o manto dela. Ela também quer te tirar da fossa. Ela também quer te tirar da lama. Ela também quer tirar você daquele prato cheio de esterco, de lavagem de porco, e quer te dar do manjar, do banquete. Vai ouvindo o toque do violão, vai meditando o mistério do Senhor, o Senhor que se retirou para viver com você as suas experiências dolorosas. Eu não faço nem ideia qual é a sua situação dolorosa, a situação que te fere e chaga a tua alma, mas o Senhor conhece, e talvez nem você se lembre mais disso. Talvez o seu inconsciente, ele lacrou aquilo. Ele lacrou aquela experiência, de tão dolorosa que é. Então vai deixando o Senhor abrir essas camadas. Vai deixando o Senhor abrir essa caixa. Tirar daí de dentro essa escuridão, essa treva. Arrancar pela raiz. Arrancar pela raiz. E quando se arranca pela raiz, pode ser doloroso. Pode ser doloroso, pode doer. Mas saiba, é necessário. É necessário. Escuta essa música enquanto você vive essa experiência com o Senhor. Estou nesse momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me. Se sentir necessidade de ajoelhar, se ajoelha. Lava meu passado com teu sangue derramado. Mas permita que o Senhor faça algo. Ainda dói dentro de mim. Faz o teu exame de consciência, o teu ato de contrição. Os erros que eu cometi, cura-me. Se vier as lágrimas, não as segure, mas se não vier, ainda mais forte. Lava meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha. Vencer o ar
cura-me, Senhor. Vai pedindo para o Senhor: cura-me, Senhor. Sinceramente, cura-me, Senhor. Sinceramente, cura-me, Senhor. Profundamente, cura-me, Senhor.